Tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal, agora com um assunto mais feliz, muito mais para cima. Como disse aí na chamada, como diz na chamada, o milionário vai voltar para os palcos. Do alto de seus 84 anos, o milionário vai sair em turnê dessa vez ao lado do Moisés Rico, que é filho do Zé Rico. Se você tem dúvidas sobre a história do Moisés, mas ele é filho mesmo? Era filho assumido do Zé Rico? Ele tinha reconhecido? Eu entrevistei o Moisés há 2, 3 meses atrás aqui no canal, uma entrevista que deu muita repercussão, porque eu fiz essas perguntas, tirei as dúvidas que muita gente tinha e que eu também tinha, e ele respondeu tudo aqui. Sim, ele é filho do Zé Rico e agora ele vai cantar ao lado do milionário. A questão é o seguinte: eu conversei bastante com a filha do milionário ontem, a Joana, que cuida dele, e com o Borsato, que é empresário do milionário, que faz todos os projetos profissionais do milionário, e é o seguinte: o milionário quer trabalhar, ponto. Essa é basicamente uma ordem dele, ele quer rodar, ele quer fazer show, ele não quer ficar em casa, não quer curtir a idade e tudo que ele conquistou em casa, não. Ele quer fazer show. Então o trabalho da Joana e do Borsato basicamente tentar fazer o melhor possível para respeitar toda a idade e a questão de saúde dele e fazer com que ele realize tudo que ele quer realizar ainda. Ele quer cantar, quer fazer show. E o que é engraçado é que a procura tem sido muito grande. As pessoas querem assistir às festas, querem ter o milionário perto, agora nesse projeto com o Moisés Rico. Então, se eles não segurarem um pouco a vontade, faz show todo final de semana. Eles estão decidindo ainda como vai ser essa agenda, mas está confirmado, está certo, que o milionário volta agora aos palcos ao lado do Moisés Rico. Ao longo desses 9 anos, já sem o Zé Rico, o milionário praticamente não parou, né? Ele teve aquele projeto ao lado do Marciano, né, que foi o Lendas, que foi um projeto que rodou muito e foi muito bonito, juntou duas figuras com muita história, mas aí o Marciano também faleceu, e o milionário fez outras coisas também, chegou a tocar com o Paraná, fez alguns shows ao lado, fazia alguns shows especiais, participou de várias lives, sempre estava como convidado em algum projeto, mas sentia a falta de ter um projeto dele, que ele pudesse se apresentar com algum primeira voz, né? O segunda voz tem um problema, né, quando separa a dupla, que é precisar sempre arrumar um parceiro. E ele arrumou agora o Moisés Rico e eles vão para a estrada, como eu disse. Outros nomes tentaram também fazer alguma coisa ao lado do milionário, tentaram se aproximar, quase saiu outro projeto, não outro, outros projetos quase saíram com o milionário, mas enfim, tem toda a questão administrativa de bastidores, que na hora H não foi, agora está tudo confirmado, e os dois vão vir aqui, eu acho que é no mês de julho agora, eles pediram alguns dias, então vai ter o milionário e o Moisés Rico aqui. O milionário já veio uma vez sozinho, depois ele voltou pela segunda vez sozinho, depois na terceira vez ele veio ao lado do Robertinho. Eles tinham até ensaiado uma ideia de talvez fazer alguma coisa, mas foi só um reencontro mesmo, pela amizade dos dois, e agora ele vai voltar pela quarta vez, vai bater o recorde do programa aqui de participações, agora para contar a história com o Moisés. Eu coloquei algumas imagens de fundo, porque eles já chegaram a cantar juntos outras vezes, chegaram a gravar alguns conteúdos, alguns deles vocês estão assistindo aí, mas não ainda como algo muito concreto. Tinha uma ideia, agora a ideia funcionou. O milionário passou recentemente por uma questão importante de saúde, né? Isso foi muito tratado pela imprensa. Ele teve um AVC, ficou internado na UTI em Rio Preto. Depois ele teve um problema, ele precisou colocar marca-passo, isso também foi uma coisa atrás da outra, e agora ele está em casa, principalmente nesses últimos dias, e vai ficar mais algumas semanas para se recuperar, para ficar zerado mesmo, para poder voltar para a estrada sem estar mais ou menos, sabe? Mais ou menos não dá. Então, a questão de saúde dele está se resolvendo, ainda está voltando ao normal, e com isso, acabando, o milionário e o Moisés Rico vão para a estrada. Vou deixar um trechinho aí para vocês de um papo que eu tive com o Moisés Rico, para vocês saberem quem é. Afinal, caso vocês não saibam da história do Moisés, segue aí. E em breve, acho que daqui 2 ou 3 semanas, são os dois que vão estar sentados aqui contando sobre essa nova parceria.
Você é filho de sangue, muita gente Sim, tinha sim. essa dúvida. Você é filho mesmo do Zé É. Rico. E só que você sempre teve contato com ele, mas você não foi criado por ele. Não. E o reconhecimento oficial veio muito tarde, né? Veio assim, né? Porque é uma história muito louca, assim. Pode Porque... contar a história, fazer cara, favor. é bom, né? Eu vou gostar de vir aqui, dá pra contar bastante coisa. Mas eu não fui criado por ele. Até os 5 anos, sim. Depois, minha mãe se separa dele. E ela começa um outro relacionamento com o Cristiano, da dupla Carlos César e Cristiano, que na década de 90 aí tinha sucesso e tal. Que é da região aqui também, não é? Nós estamos aqui no Mogi Guaçu, meu pai tá aqui, o meu pai do coração, o Cristiano, tá aqui em Mogi Guaçu. O Carlos César faleceu faz uns anos já. E minha mãe trabalhava no escritório dos artistas. Minha mãe trabalhava com o Zé Raimundo, que era o empresário do Milionário Zé Rico. Então aquele negócio, na época eu fazia muitos circos, as bilheterias, então ele mandava um secretário, quem que era? Minha mãe. Minha mãe viajou com Mato Grosso, Matias, Belmonte Maraí na época, assim, pra ela fazer as bilheterias de circo. Então ela conhecia todo mundo do meio. E daí ela conhece o Cristiano, pô, já tinha separado do meu pai, e eles têm um relacionamento. Daí eu não era registrado no nome do José Rico. Aí o que acontece? Por passar o tempo, tá, minha mãe casa com o Cristiano, ele me registra. E passou o tempo. Aí, em 2014, ele... Cara, teve uma matéria que saiu na... 2014, agora? Agora, Ou porque ele assim... morrer, Então, porque a gente tinha esse contato, o pior assim, o que acontecia? Eu sabia que eu era filho dele, ele sabia que era meu pai. E assim, eu cresci no meio também. Então, sempre nos shows, show de rádio, o Carlos César Cristiano tava junto, eu tava lá, e o Melhor Zé que tava ajudando, a gente se cruzava. Oi, tudo bem? Era assim. Era um negócio bem legal. Tem uma foto icônica, essa foto aí, cara, eu preciso achar. Nós tem. No Jandaia, no Hotel Jandaia, tá almoçando. Essa foto tem, cara. Tá o Cristiano, eu e o Zé Rico do lado. Nós 3 almoçando juntos. Meus dois pais e eu almoçando. Eles eram amigos? Eram amigos. Teve umas situações assim que teve probleminhas, uma rusguinha por causa de mulher, por causa da minha mãe, uma coisinha assim. Mas foi passageiro, assim. Eles cantavam junto. Nas férias do meu pai, do Zé Rico, ele catava o ônibus com a galera e ia lá pro Mato Grosso. Ia lá pro Paraná e levava uns artistas pra cantar junto, lá fazer festa. E, inclusive o Cristiano ia direto. Era bem legal. Agora, então daí em 2014, antes um pouquinho, teve uma matéria que ele fez na Adriana Galisteu, na Record, se não me engano. E ele fala, o Zé Rico tá lá, ele com a esposa dele lá, e os gêmeos de colo. E ele fala, em rede nacional, que ele não podia gerar filho, que ele teve que fazer o tratamento. E quem tava lá, aquele Abdel Maci, aquele foi louco, preso. aquele louco, Esse cara que fez a inseminação, ele que fez o procedimento. E ele fala em rede nacional que ele não podia gerar filho. Eu falei, pô, mas aí, como é que eu fico na história, né? Eu e a Cristina, né? A Cristina ficou pé da vida também. Mas aquilo ali, cara, mexeu comigo um pouco. Falei, pô, mas... você ficou bravo. Fiquei, porque assim, até nisso eu nunca tinha mexido nada, em respeito ao Cristiano, que me criou, tudo. Eu nunca quis mexer com paternidade, com essa coisa, esse reconhecimento. Mas aí, cara, mexeu com a minha mãe, cara. E você sabe que mãe é mãe, né? Então, daí eu falei, poxa, cara, como é que minha mãe fica na minha cidade? Todo mundo conhece a história minha na cidade. Falei, pô, eu sou filho de quem, então? Filho de chocadeiro? Então, pô, tá errado isso daí. Aí eu fiquei puto. Mas na época ainda da entrevista passou. Eu fiquei puto, mas passou. Aí reprisaram a matéria perto, assim, de 2000 e pouco, 14. Aí reprisaram essa matéria e veio à tona de novo. Eu falei, não, peraí. Aí eu peguei e entrei em contato com ele. Liguei pra ele, ô Zum, tudo bom? Ele, ô Zum, o que tá falando? Eu falei, Moisés. Ele ficou parado assim, Moisés. Eu falei, filho da Diná, seu filho, lembra? Pô, mas claro, aquela coisa assim. Aí eu falei pra ele, ó, seguinte, você deu uma entrevista lá atrás, eu tinha deixado quieto, mas agora de novo soltaram isso daí, cara. Pô, não fica legal pra minha mãe, pra mim, né? Como é que é a minha história? Tem uma história também. Não, Zum, pelo amor de Deus, você me perdoa, me desculpe, perdi 1 milhão. Eu falei, cara, eu te perdoo, claro, não tem problema. Eu fui obrigado a fazer aquela matéria, rolou uns negócios assim. Aí eu falei, tá, mas agora é o seguinte, agora eu quero reconhecimento. Agora eu quero fazer o DNA, eu quero acessar seu nome agora. E o mundo vai saber que eu sou filho do Zé Rico. Porque quem sabia era o meio sertanejo. Sabia e os mais chegados da gente, né? Mas o meio inteiro sabia, né? Eu vim gravar uma vez, eu vim assistir a gravação a abertura do show Amigos,
Não lembro como que eles estão no helicóptero. Os caras estão conversando no helicóptero. Esse helicóptero tá parado na chácara do Chitão, no heliporto, e a gente tava assistindo. O Cristiano tava lá e tal. O Chororó passou-se por mim assim. Ô, tudo bem? Isso aqui tá. Daí o Cristiano falou assim: ó, Chororó, esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho, o Moisés e tal. Daí ele falou: esse daí que é seu, o Zé Rico também, né? Com a situação. Daí a gente dá uma risada, a gente sabia, pai, ô louco, Choró, isso daí é meu, tá tudo pago, IPVA, IPTU, isso daí é meu, tá no meu nome. Mas então o meu artista sabia disso daí. Então, bicho, eu peguei e falei pra ele do DNA, falou: vamos fazer, escolhe a clínica que você quer, eu vou pagar, faço questão. Eu falei: não, eu vou fazer por... Na época eu não tinha condição de pagar um exame de DNA, nem faço ideia quanto que é hoje, mas na época eu não tinha condição financeira. Aí eu peguei e falei: poxa, fiz pelo governo mesmo, assim, né? Que Pela justiça? Pela justiça, assim, comum. Daí, beleza. Isso daí foi em novembro de 2014. Eu conversei com ele, já dei entrada no pedido. A justiça para final de ano, volta só depois de março, carnaval. Nesse período, ele faleceu em março de 2015. Foi aquele tabaco e tal, tudo. Eu não fui no velório, porque eu fiquei com medo de ir. E eu me constrangi também assim, porque a minha irmã foi, cara. Minha irmã entrou no velório numa situação, poxa, chato, porque ela é filha, ela é a primeira filha, papel passado, tudo. Foi criada junto. E ela teve uma certa recusa, teve um probleminha lá. Que se não é o Zé Raimundo que tava lá, naquela área reservada para parentes e tal, se não é o Zé Raimundo, a Cristina nem tinha entrado. Sabe, umas coisas assim. E eu falei: eu não vou passar por isso. E não fui. Daí passou uma semana, eu fui no cemitério, fiz minhas orações lá, tudo, conversei com a Cristina. Eu e a Cristina já tinha esse contato. A gente se encontrou pelo Orkut, cara. Nossa na época senhora. de Orkut. E a gente fez uma puta amizade, assim, e hoje é minha irmã. Do coração, hein? Então, daí, nessa época, eu saí o DNA, daí ele falece em março, passou acho que 2 meses. Março, abril, maio, a justiça mandou a notificação pra gente fazer o exame. Daí eu não tinha como fazer com ele. Aí foi intimado o Sam e a Sara, né? Que eram menores, eles tinham 14 anos na época. E a minha irmã, a Cristina, a gente foi lá no IMESC, na Barra Funda e tal, fazer. Minha irmã não foi, ela me ligou, falou: não vou. Eu falei: por que você não vai? Pô, vai? Não vou, você vai fazer com eles lá. E realmente foi feito, minha mãe foi, teve que, a mãe dos meninos também teve que tirar sangue e tudo lá. Aí deu o resultado, mas assim, lá eu conheci o Sami e a Sara. A Sara, mas... Sim, né? O Sam me chegou, cumprimentou, tudo. Será que você é meu irmão mesmo? Eu falei: então, bicho, eu sei que sou, mas... Pô, que legal, acho que eu tenho um irmão mais velho. Então foi bem legal, assim, com ele na época. E a gente fez o exame, deu 99, agora não que era.